Mensagens narradas, de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Narração: Marcone Vieira, do Ministério Adoração Eterna. Tema: a graça de Deus, favor imerecido. A salvação do homem é vista pelas religiões do mundo inteiro apenas de dois modos: o homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus. A salvação é um caminho aberto pelo homem da terra ao céu, ou é resultado do caminho que Deus abriu do céu à terra. O homem constrói sua própria salvação pelo seu esforço ou recebe a salvação como dádiva imerecida da graça divina. Não existe um caminho alternativo, nem uma conexão que funde esses dois caminhos. É impossível ser salvo ao mesmo tempo pelas obras e pela graça, chegar ao céu pelo merecimento próprio e ao mesmo tempo através de Cristo. A soberana graça de Deus é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Os reformadores ergueram a bandeira da sola gratia, em oposição à pretensão do merecimento humano. Queremos destacar 4 pontos importantes no trato dessa matéria. Primeiro, a graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. Deus não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa da salvação não está no homem, mas em Deus. Não está no mérito do homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. Deus não nos amou porque éramos receptivos ao seu amor, mas amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. Não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Segundo, a graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. Aqueles que se aproximam de Deus com altivez, cheios de si mesmo, ostentando uma pretensa espiritualidade, considerando-se superiores e melhores do que os demais homens, são despedidos vazios. Porém, aqueles que batem no peito, concisos de seu pecado, lamentam sua deplorável condição e se reconhecem dignos do amor de Deus, esses encontram perdão e justificação. A graça de Deus não é dada ao homem como um prêmio, é oferta imerecida. Não é um troféu de honra ao mérito que o homem ostenta para sua própria glória, mas um favor que recebe para que Deus seja glorificado. Terceiro, a graça de Deus não é o resultado das obras, mas as obras são o resultado da graça. Graça e obras estão em lados opostos. Não podem caminhar pela mesma trilha como a causa da salvação. Aqueles que se esforçam para alcançar a salvação pelas obras rejeitam a graça, e aqueles que recebem a salvação pela graça não podem ter a pretensão de contribuir com Deus com suas obras. A salvação é totalmente pela graça, mediante a fé, independente das obras. As obras trazem glória para o homem, a graça exalta a Deus. A graça desemboca nas obras, e as obras proclamam e atestam a graça.
As obras são o fruto e a graça a raiz. As obras são a consequência e a graça a causa. As obras nascem da graça e a graça é refletida através das obras. Quarto ponto. A graça de Deus é recebida pela fé e não por meio das obras. A salvação que a graça traz em suas asas é recebida pela fé e não por meio das obras. Não somos aceitos diante de Deus pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz. A fé não é meritória, é dom de Deus. A fé é o instrumento mediante o qual tomamos posse da salvação pela graça. O apóstolo Paulo sintetiza este glorioso ensino em sua carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Mensagens narradas, de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Narração: Marcone Vieira, do Ministério Adoração Eterna. Deus te abençoe.